Imagine por um momento que o próprio cosmos resolveu nos visitar. Um visitante antigo, vindo de muito além dos limites familiares do nosso sistema solar, atravessando o silêncio gelado do espaço interestelar, adentrando o pequeno reino planetário que chamamos de lar. Esse visitante recebeu o nome de 3I Atlas. 3I porque é apenas o terceiro objeto interestelar já confirmado pela humanidade. Atlas, em homenagem ao sistema de vigilância astronômica que o descobriu. Desde o primeiro instante em que foi detectado, ele provocou espanto, admiração e um sem fim de perguntas. Por que veio até aqui? O que traz consigo? Que segredos carrega sobre os mundos além do Sol? Essa história é sobre um viajante cósmico e sobre nós, os observadores atônitos diante de sua passagem. Tudo começou no primeiro dia de julho de 2025, quando telescópios do sistema Atlas, instalados no Chile, captaram algo diferente. Um pequeno ponto de luz atravessando o fundo do céu, rápido demais, em um ângulo incomum. Nos primeiros cálculos, os astrônomos perceberam que algo estava fora do padrão. O objeto não seguia o movimento esperado dos asteroides que orbitam o Sol. A trajetória era hiperbólica, ou seja, ele não estava preso pela gravidade solar. Estava apenas de passagem. Um corpo vindo de fora do sistema solar, cruzando o espaço em uma rota livre, como se tivesse sido arremessado de um outro canto da galáxia. A partir desse momento, os olhos da comunidade científica se voltaram para ele. E não demorou muito para que a confirmação chegasse. Tratava-se realmente de um objeto interestelar. O terceiro já encontrado pela humanidade, depois de Oumuamua, em 2017, e Borisov, em 2019. Mas este era diferente. 3I Atlas parecia seguir um curso mais estável, emitia sinais claros de atividade cometária e possuía uma composição estranha, distinta de tudo que se conhecia até então. Era como se uma mensagem antiga tivesse atravessado o vazio e só agora, pela terceira vez na história humana, chegasse até nós. Os registros retroativos de observatórios confirmaram que o objeto já havia sido capturado em imagens de meados de junho, antes mesmo de ser notado oficialmente. Isso permitiu determinar com precisão a sua velocidade e origem. Ele se aproximava a cerca de 60 km por segundo, o que significa mais de 200 mil km por hora. Uma velocidade absurda, inimaginável para qualquer corpo que orbitasse o Sol. O cálculo de sua trajetória mostrou que o periélio, o ponto mais próximo do Sol, ocorreria no fim de outubro de 2025, a uma distância de aproximadamente 200 milhões de quilômetros. Depois disso, seguiria seu caminho de volta para o vazio interestelar para nunca mais ser visto. Mas a grande surpresa veio com as primeiras análises de sua composição. Imagens do telescópio espacial Hubble mostraram uma tênue coma ao redor do núcleo, indicando que o objeto liberava gases e poeira, comportamento típico de um cometa. A partir dessas observações, os cientistas estimaram que o núcleo poderia ter entre 300 metros e 5 quilômetros de diâmetro, pequeno em escala planetária, mas imenso em importância científica. Em agosto do mesmo ano, o telescópio espacial James Webb foi direcionado a ele, e o resultado deixou todos perplexos. A composição da coma era dominada por dióxido de carbono, em proporção 8 vezes maior que a de água. Nenhum outro cometa conhecido apresentava algo assim. Era uma pista de que ele se formou em um ambiente muito diferente do nosso. No sistema solar, os cometas geralmente têm o gelo de água como principal componente, mas 3I Atlas parecia conter gelo de dióxido de carbono em abundância, indicando que nasceu em uma região mais fria, talvez, na periferia de outro sistema estelar, onde o calor de uma estrela distante jamais foi suficiente para sublimar o CO2. Isso significa que ele traz em si informações químicas de um outro mundo, grãos de gelo e poeira que preservam a assinatura do local onde surgiu, um laboratório natural vindo de outro canto da galáxia, trazendo a história de um Sol que não é o nosso. Outra característica surpreendente foi sua intensa atividade, mesmo estando ainda muito distante do Sol. Com mais de 500 milhões de quilômetros de distância, já era possível observar jatos de gás escapando do núcleo.
As medições indicaram que ele perdia cerca de 70 quilos de dióxido de carbono por segundo. Um comportamento completamente atípico para essa distância. E isso levantou novas perguntas. Estaria o 3I Atlas se desintegrando rapidamente? Teria passado por alguma transformação em outro sistema estelar antes de chegar aqui? Ou seria essa alta liberação de CO2 uma pista sobre o tipo de astro que o expulsou para o espaço interestelar? A partir desse ponto, as teorias começaram a se multiplicar. Alguns cientistas acreditam que ele seja apenas um cometa natural e que as diferenças químicas se devem às particularidades do sistema onde nasceu. Outros, porém, levantam hipóteses mais ousadas. Avi Loeb, o mesmo astrofísico que sugeriu que Oumuamua poderia ser um artefato artificial, voltou a público com uma nova provocação. E se o 3I Atlas não fosse apenas uma rocha gelada? E se por trás dessa aparência comum houvesse algo construído, deliberadamente lançado para cruzar o espaço entre as estrelas? Essa ideia divide opiniões, mas não pode ser ignorada. Afinal, o universo é vasto demais para que descartemos qualquer possibilidade. De qualquer forma, seja natural ou não, o 3I Atlas representa uma oportunidade única. Um visitante que carrega dentro de si a assinatura de outro mundo. Cada molécula de gás que escapa de sua superfície é uma pista, uma amostra de como a matéria se organiza fora dos limites do Sol. Observar sua passagem é como abrir uma janela para uma história que começou bilhões de anos atrás, muito antes da formação da Terra. Durante sua aproximação, a comunidade astronômica mobilizou telescópios em todos os continentes. Observatórios no Chile, no Havaí, na Austrália e na Europa ajustaram suas lentes para acompanhar a trajetória. O objetivo é registrar cada detalhe, desde o brilho da coma até a evolução da cauda. Com base nesses dados, será possível determinar sua densidade, a taxa de perda de massa e talvez até mesmo deduzir a natureza de sua superfície. Por enquanto, tudo indica que ele é extremamente escuro, refletindo apenas uma fração mínima da luz solar, assim como a fuligem de carvão. Isso explicaria por que só foi notado quando já estava relativamente próximo do Sol. Mas apesar de toda essa mobilização, o visitante não oferece qualquer risco para a Terra. Sua passagem ocorrerá a uma distância segura, algo em torno de 270 milhões de quilômetros. Ainda assim, sua presença desperta um sentimento que vai além do medo ou da curiosidade. É o assombro diante da imensidão. A lembrança de que, entre bilhões de estrelas, pequenos fragmentos viajam soltos, vagando por eras até por acaso cruzarem nosso caminho. O estudo desses objetos interestelares é algo novo na astronomia. Antes de 2017, ninguém havia confirmado a existência de um corpo vindo de outro sistema estelar. Agora já temos 3, e cada um deles nos ensina algo diferente. O primeiro, Oumuamua, confundiu o mundo com sua forma alongada e sua aceleração misteriosa. O segundo, Borisov, parecia um cometa tradicional, mas com composição diferente. E agora, o terceiro, 3I Atlas, surge como um híbrido entre os dois, ativo como um cometa, mas ainda cheio de enigmas. Juntos, esses visitantes inauguram uma nova era científica, o estudo de mensageiros de outros sóis. Alguns pesquisadores defendem que devemos nos preparar para algo mais ousado, enviar missões de interceptação. Com o avanço da tecnologia, é possível que, num futuro próximo, sondas robóticas consigam alcançar um desses viajantes, coletar amostras e estudá-las diretamente. Imagine o que isso significaria. Pela primeira vez, a humanidade tocaria um corpo que nasceu sob a luz de outra estrela. Seria o primeiro contato físico com algo verdadeiramente extrasolar. O 3I Atlas talvez seja o prenúncio dessa nova etapa. Um lembrete de que os portões do espaço interestelar já se abriram e de que agora sabemos onde procurar. Enquanto isso, a história segue sendo escrita. A cada noite, telescópios acompanham o pequeno ponto de luz que atravessa o céu, registrando o breve momento em que ele se aproxima de nós. Em poucos meses, ele atingirá o ponto máximo de brilho e depois desaparecerá para sempre. Mas o conhecimento que deixará para trás será eterno.
com sua passagem, a humanidade não apenas observa o universo, participa dele. O 3i Atlas é mais do que um objeto. É um espelho do nosso próprio desejo de compreender o desconhecido. Ele nos lembra que somos parte de algo maior, que o espaço entre as estrelas não é vazio, mas repleto de histórias, fragmentos e ecos de mundos distantes. Cada vez que um desses viajantes cruza nosso caminho, é como se o universo nos desse uma chance de ouvir, ainda que por instantes, as vozes do passado cósmico. E agora que sabemos da existência dele, a pergunta inevitável surge: quantos mais estarão vindo? Quantos já passaram sem serem notados? E será que um dia um desses visitantes trará respostas ainda mais profundas sobre a origem da vida, a formação dos planetas, ou até sobre a própria possibilidade de outros seres nos observando, como nós os observamos agora? Enquanto o 3i Atlas segue seu caminho de volta ao infinito, carregando em sua poeira as memórias de um sistema distante, nós ficamos aqui, diante do mistério, observando, calculando e sonhando. Ele não veio por acaso. É como se o universo nos dissesse silenciosamente: ainda há muito para ser descoberto. Que saibamos ouvir essa mensagem, porque cada visitante como esse é uma carta enviada pelas estrelas, e a leitura dessas cartas é o que mantém acesa a chama da curiosidade humana. A história do 3i Atlas ainda está sendo escrita, e talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas uma coisa é certa: ele já mudou a maneira como olhamos para o céu. Agora sabemos que não estamos isolados, que o espaço interestelar é uma estrada e que, de vez em quando, um viajante distante decide cruzar o nosso caminho. Quando isso acontece, não é apenas um evento astronômico, é um lembrete de que fazemos parte de um universo vivo, dinâmico, em constante movimento. Um universo que, de tempos em tempos, envia sinais de que está, sim, prestando atenção em nós. E enquanto esse ponto de luz se afasta, diminuindo a cada noite, resta em nós um sentimento de reverência. Porque mesmo que o 3i Atlas desapareça de vista, o rastro que ele deixa é eterno, um rastro de conhecimento, de mistério e de esperança. A esperança de que, em meio à escuridão sem fim, ainda existam encontros que nos façam lembrar do quão vasto, belo e misterioso é o universo que habitamos. Obrigado por chegar até aqui, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo.